Olá, meus amores! Como é que vocês estão hoje? Nessa sexta-feira, todo mundo querendo descansar, não é verdade? Já já a gente vai descansar, tá bom? Por enquanto, vamos começar mais uma aula de língua portuguesa do quarto ano. E aí, quando terminar, a gente pensa em descansar, ok? Nosso assunto hoje é texto informativo. O que é um texto informativo? É um texto que traz informações pra gente, ok? Mas antes da gente falar do nosso assunto de verdade, lembrem-se que hoje é sexta-feira, é dia de leitura cronometrada do texto de fluência. Lembram como é que faz? Você pega o seu celular, ou relógio, ou um cronômetro que tenha na sua casa e marca 1 minuto. Durante esse 1 minuto, você vai fazer a leitura normal do seu texto, nem rápida demais e nem lenta demais. Você vai ler tranquilamente. Você lerá o texto durante esse 1 minuto, tranquilamente, sem correr, sem ir devagar demais. Quando terminar o minuto de leitura, você para tudo no mundo e marca a palavra que você terminou. Marcou a palavrinha? Conta quantas palavras você leu até chegar naquela palavra, anota no papel e manda a foto para a sua professora, ok? Ah, tia, mas qual é o texto de fluência? Passei a semana lendo e me esqueci. Olha qual é. Quem tem medo de aranha? Beleza. Sabemos o que é uma leitura cronometrada, sabemos qual é o texto de fluência, mas e como é essa leitura tranquila exatamente? Eu vou dar um exemplo. Vou fazer a leitura tranquila do texto para que você saiba como é que você deve ler durante o seu minuto de leitura, ok? Então, acompanhe a leitura, é uma leitura tranquila, nem rápida nem devagar demais, tá certo? E aí, mais tarde, quando você terminar de fazer as suas tarefas, você vai, faz a sua leitura cronometrada e informa para a sua professora quantas palavras você leu, ok? Vou começar, hein? Lembre-se que nós sempre começamos do título. Tia, mas por que a senhora sempre repete isso? Porque ainda hoje algumas pessoas leem a partir só do primeiro parágrafo e precisa ler a partir do título, ok? Então vamos lá. Quem tem medo de aranha? A maior parte das pessoas tem pavor de aranhas, mas não é uma aranha magrinha. Em geral, só temos medo daquelas aranhas enormes e bem peludas. Sorte das pequenas e azar nosso. Muito usadas nos filmes de terror, as aranhas peludas, como a caranguejeira e o escorpião, ganharam fama de maus. Pois saiba que as aranhas mais venenosas e cuja picada pode trazer problemas para você são as pequenas. E o escorpião, ao contrário do que se divulga, só ataca quando é machucado. Um pisão, por exemplo, a caranguejeira não possui um veneno potente, capaz de fazer mal ao ser humano. O escorpião possui veneno mais tóxico que o da aranha. Sua picada causa muita dor e inchaço. O soro contra a picada do escorpião é o antiescorpiônico ou antiaracnídeo. Revista Sá. Esse é o nosso texto de fluência. Você fará uma leitura parecida com a minha e vai marcar quantas palavras você leu, ok? Combinado? Mas faça isso mais tarde. Agora vamos para o nosso assunto de hoje. O tema que nós vamos trabalhar é o texto informativo, é o gênero que estamos trabalhando essa semana. E dentro desse tema, olha a habilidade que a gente vai exercitar hoje. Planejar, com a ajuda do professor, o texto a produzir, considerando situação comunicativa, interlocutores, finalidade, circulação, suporte, linguagem, tema, organização e composição textual. Ou seja, resumindo tudo isso, nós vamos planejar o nosso texto. Mas para a gente planejar o texto, a gente tem que entender o contexto dessa produção textual que nós vamos fazer, ok? Lembram-se do nosso texto de fluência? Fala sobre aranhas, não é verdade? Quem tem medo de aranhas? Pensando nisso, eu fui atrás de mais informações sobre aranhas. Eu não gosto muito de aranhas, vou confessar, mas eu trouxe um texto informativo sobre aranha para começarmos a entender a nossa produção de agora. Lembrem-se, hoje nós vamos planejar.
Mas para planejar, nós temos que entender a situação em que vamos fazer esse planejamento, ok? Para contextualizar, eu trouxe esse texto informativo que nós vamos ler, vamos entender o texto, vamos compreender o que ele quer nos dizer e aí sim a gente vai começar a planejar de verdade a nossa produção textual, ok? Vamos fazer a leitura do texto. Eu vou ler aqui, você vai acompanhar aí e aí vamos começar a conversar de verdade sobre a nossa aula, tá bom? O título é Aranha. Introdução. As aranhas são animais com 8 patas, conhecidos por tecer teias de seda. Elas usam as teias para apanhar insetos. As aranhas vivem em todas as partes do mundo, menos na Antártica. Elas pertencem ao grupo dos aracnídeos, assim como os escorpiões, os carrapatos e os ácaros. Há cerca de 38 mil espécies ou tipos de aranha. Características físicas. As aranhas variam de 5 milímetros a 9 centímetros de comprimento. As maiores são as tarântulas. O corpo de uma aranha divide-se em duas partes, o cefalotórax e o abdômen. O cefalotórax contém o estômago e o cérebro. As patas são ligadas a essa parte do corpo. O abdômen contém o intestino, o coração e as partes reprodutoras e as que fabricam a seda. As aranhas têm 4 pares de patas. As patas podem ter garras nas pontas. Algumas espécies usam o primeiro par de patas para tatear o ambiente e localizar presas. Muitas aranhas têm veneno, ou peçonha, que injetam nas presas. O veneno da maioria das aranhas não é nocivo às pessoas, mas a picada de algumas aranhas, como a viúva negra e a aranha marrom, podem causar muita dor e, às vezes, a morte. As aranhas digerem o alimento fora do corpo. Depois de capturar a presa, elas a cobrem com sucos digestivos. Os sucos dissolvem o corpo da presa e o transformam em um líquido, que é então sugado. As aranhas repetem esse processo muitas vezes, até finalmente digerir a maior parte da presa. Ciclo de vida. Algumas aranhas fêmeas fazem bolsas de seda nas quais põem milhares de ovos. Na maioria das espécies, os filhotes criam-se sozinhos após sair da bolsa. As aranhas mudam um pouco de aparência à medida que crescem. Antes de se tornar adultas, elas trocam de cobertura externa ou exoesqueleto muitas vezes. Esse texto foi retirado do site Escola Britânica. Então, pessoal, olhem só. Esse texto trouxe muitas informações sobre as aranhas, muitas das quais acredito que boa parte de vocês não sabia. Eu também não sabia, eu não sabia que as aranhas filhotes se criavam sozinhas. Olha só que revolução! As aranhas mamães botam os ovinhos e quando as aranhas filhotes saem dos ovinhos, elas já vão se criando só, já vão se virar sozinhas. Isso é que é independência, gente. E no processo de se tornarem antes de se tornarem adultas, elas trocam várias vezes de exoesqueleto. Exoesqueleto é aquela cobertura externa da aranha, tá? Eu achei isso muito interessante, muito mesmo. Então, observem uma coisa, vou voltar aqui no começo. O texto informativo, se vocês perceberam, ele não é um texto muito pessoal. Ele tem uma linguagem que é bem quase formal. Ele é bem formal, na verdade. É uma linguagem impessoal, distante do leitor. É uma linguagem que qualquer pessoa vai entender, porque é clara. Ela é formal e ela é clara, distante do leitor. A gente não sente muita proximidade desse texto, porque esse tipo de texto é destinado a todas as pessoas que querem conhecer mais sobre aquele assunto. Pode ser uma pessoa mais velha ou uma pessoa mais nova. Então, a linguagem tem que ser clara e que possa ser compreendida por todos os tipos de leitor, tanto os mais novos quanto os mais velhos, ok? Além disso, os textos informativos utilizam de linguagem não muito espontânea, né? Na verdade, usam até palavras que são científicas. Por exemplo, bem aqui, o corpo de uma aranha divide-se em duas partes, cefalotórax e abdômen.
Olha que palavra estranha, cefalotórax. Você já tinha ouvido falar nessa palavra? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Então, esse é o tipo de palavra mais científica que nós encontramos em textos informativos. Por quê? Os textos informativos apresentam informações. Se essas informações estão em termos científicos, pois esses termos científicos serão utilizados para apresentar as informações que são necessárias ali no momento do texto, ok? Perfeito. Vamos ver se todos compreendemos o texto. Eu trouxe algumas questões bem fáceis para compreendermos um pouco mais como é que se faz um texto informativo, tá? Primeira perguntinha: qual a finalidade do texto lido? Ou seja, quando se pergunta qual é a finalidade, o que eu quero saber? Para que serve esse texto? Para que serve um texto informativo? Ele serve para contar uma história sobre aranhas? Ou ele serve para apresentar informações sobre as aranhas? Esse texto específico que nós lemos, ele serve para ensinar a montar uma aranha de papel? Ou ele serve para encantar o leitor com rimas sobre aranhas? Pense um pouquinho. Esse texto que nós lemos, o título é Aranhas. Ele está falando sobre aranhas, mas qual é a finalidade do texto? Vou dar alguns segundinhos para que vocês pensem, leiam novamente as opções e consigam encontrar qual é a opção correta, ok? Alguns segundinhos, tá bom? Prontinho. Já conseguiram encontrar a resposta correta? Qual a finalidade do texto lido? Para que serve o texto que nós acabamos de ler com o título Aranhas? Contar uma história? Apresentar informações? Ensinar a montar uma aranha de papel? Ou encantar o leitor com rimas? Logicamente, é apresentar informações sobre as aranhas, ou seja, é um texto informativo. O nome já diz, texto informativo serve para apresentar informações. Segunda perguntinha. Em relação à linguagem utilizada no texto, podemos dizer que foi usada uma linguagem de que tipo? É uma linguagem informal e espontânea, que nem na carta? Lembram quando a gente estava estudando carta? A linguagem da carta é uma linguagem mais espontânea, porque é uma carta que eu estou enviando para alguém. Lembram? Lembram-se disso? Naquela carta que a gente escreveu para o amigo que estava lá no Egito? Lembram-se? Ali nós usamos uma linguagem mais espontânea, porque era uma carta pessoal de um amigo para outro amigo. E no texto informativo? Será que a gente usa uma linguagem informal? Vamos ver, né? Ou será que nós usamos uma linguagem formal, mas com algumas gíriazinhas ali dentro? Será que no texto foi utilizada uma linguagem informal, mais clara? Ou será que foi utilizada uma linguagem clara e formal? Pensem aí, no texto que nós acabamos de ler, cuja finalidade é apresentar informações sobre as aranhas. Qual foi o tipo de linguagem que nós encontramos naquele texto? Foi uma linguagem informal e espontânea? Foi uma linguagem formal, mas com algumas gírias no meio? Ou foi uma linguagem informal, mas bem clara? Ou talvez tenha sido uma linguagem clara e formal? Pensem aí, vou dar alguns segundinhos, uns 30 segundinhos para vocês pensarem. Muito bem, vamos voltar aqui. Todos conseguiram encontrar que tipo de linguagem
nós observamos no texto? Em relação à linguagem utilizada no texto aranhas, podemos dizer que foi usada uma linguagem clara e formal. Eu até falei sobre isso. A linguagem do texto informativo tem que ser compreensível para todos os tipos de público. Por quê? Quem lê um texto informativo é uma pessoa que quer informações sobre um determinado tema. Pode ser uma pessoa mais nova, pode ser uma pessoa mais velha, mas aquele texto é o mesmo para todos. Então tem que estar claro e tem que estar acessível para todos os tipos de público, tanto que o mais novo compreenda como o mais velho. Por isso, a linguagem utilizada foi uma linguagem clara e formal. Vamos para a nossa terceira perguntinha. Em relação às informações apresentadas no texto, podemos dizer que são baseadas em uma coisa importante que eu acabei não falando. Os textos informativos, eles não são tirados do nada. Não é uma pessoa que inventou na hora que estava escrevendo. É baseado em alguma coisa. E aí eu pergunto para vocês, o texto das aranhas. Aquelas informações apresentadas foram baseadas em quê? O que vocês acham? Será que foram baseadas no que o autor pensa sobre as aranhas? Ou será que o texto foi baseado no que os leitores acham das aranhas? Ou será que o texto que nós lemos foi baseado em pesquisas e estudos sobre aranhas? Ou será que foi baseado nos sonhos do autor com aranhas? De repente, o autor teve um sonho, ou dois, e ele se impressionou tanto que fez aquele texto. E todas aquelas informações estavam no texto. Estavam no sonho que ele teve. O que vocês acham? Eu vou deixar vocês pensarem um minutinho, tá? O tempinho que vocês vão observando essas alternativas e vão pensando. Aquelas informações que o autor colocou no texto, que estavam lá no site, em que a professora pesquisou, aquelas informações vieram da onde? Do pensamento do autor? Das opiniões dos leitores? De estudos e pesquisas? Ou de um sonho ou outro que o autor teve? Pensem um pouquinho. Vou dar uns segundinhos para vocês pensarem, ok? E eu vou esperar aqui um pouquinho, tá? Muito bem. Vou ler novamente. Em relação às informações apresentadas no texto, podemos dizer que são baseadas em quê? O que foi que vocês pensaram? No que o autor pensa das aranhas, no que os leitores acham das aranhas, em pesquisas e estudos sobre aranhas ou em sonhos que o autor teve com as aranhas? Todo texto informativo tem que ser baseado em algo sólido. O que eu quero dizer com sólido? Em informações reais. Um texto informativo de verdade é baseado em pesquisas e estudos sobre aquele determinado tema. Quando eu estava pesquisando um texto para trazer para vocês hoje, eu vi muitos sites, muitos mesmo, mas nem todos os sites tinham informações realmente confiáveis ou tinham a aparência confiável. Então, eu pesquisei bastante e eu encontrei esse texto. Como foi que eu encontrei? Eu fui pesquisando e observei que o site de onde eu tirei esse texto é um site vinculado a uma universidade. Bem, se é vinculado a uma universidade, então provavelmente as informações ali são verdadeiras e são baseadas em estudos sérios. Quando você vai ler um texto para se informar sobre um determinado assunto, você tem que pensar isso. Será que esse texto
tem informações verdadeiras? Será que são informações baseadas em pesquisas? A gente pensa isso, porque nem tudo que a gente vê é verdade. E nem tudo que se diz que é informativo tem informações corretas. Uma dica: quando você for pesquisar algum assunto que você queira saber, que você queira realmente aprender, pesquise em sites confiáveis. E como é que nós reconhecemos os sites confiáveis? Nós observamos. Sites com propagandas demais, com anúncios demais, não são muito confiáveis. Um site confiável é aquele que apresenta a fonte da pesquisa, apresenta o nome do pesquisador. Um site que seja vinculado a uma universidade ou a uma instituição de pesquisa séria, reconhecida. Se você encontrou informações sobre o tema que você está pesquisando em um site desse tipo, que é vinculado a uma universidade, que apresenta as fontes de pesquisa, que mostra o lugar onde foi feita a pesquisa, pode confiar. Esse é um site que provavelmente tem informações verdadeiras, ok? Nossa quarta perguntinha. Releia o trecho a seguir e responda. Olha só o que o trecho diz. As aranhas são animais com 8 patas conhecidos por tecer teias de seda. Elas usam as teias para apanhar insetos. Informação básica, né? Muita gente já devia saber disso. E aí vem a pergunta: em que pessoa do discurso os verbos estão conjugados? Lembram-se das pessoas do discurso? Que são as mesmas pessoas do verbo? Eu, tu, ela, ele, nós, vós, elas, eles. Lembram-se? Então, sempre que nós encontramos os verbos, eles estão sendo conjugados por uma dessas pessoas. Por quê? Por que o verbo tem que ser conjugado? Por que a gente só encontra o verbo conjugado? Porque o verbo é uma palavra que indica uma ação. E uma ação, ela não se cumpre sozinha. Ela precisa de alguém para executar aquela ação. E quem é que executa a ação? É a pessoa do verbo, é a pessoa do discurso. E por isso que sempre aparece uma pergunta desse tipo: qual é a pessoa do verbo que está conjugando determinado verbo? Em que pessoa do discurso o verbo está conjugado? Sempre vai aparecer uma pergunta assim. Eu sei que alguns acham chato, mas pensem, o verbo é uma palavra que indica uma ação. E toda ação precisa de alguém para executar a ação. Por isso, eu lhes pergunto, nesse trecho, os verbos estão conjugados em que pessoa do discurso? É na primeira pessoa do singular, ou seja, no eu? É a segunda pessoa do plural, vós, que está conjugando os verbos? Ou é a terceira pessoa do plural, elas ou eles, que está conjugando os verbos desse trecho? Eu vou deixar vocês pensarem. Observem os verbos, vou até indicar quais são. São, usam. Esses verbos, eles estão concordando com que pessoa do discurso? Que pessoa dessas é que está executando as ações de são, ser, e as ações de usar, usam? Quem é que usam? Pensem um pouquinho, tá? Pensem um pouquinho, daqui a pouco eu volto para a gente ver a resposta, se vocês acertaram. Encontraram? Pois muito bem. Tenho certeza que vocês encontraram e que acertaram. Os verbos desse trecho estão sendo conjugados pela terceira pessoa do plural. Elas, ou, no caso, elas, né, que são as aranhas. Resumindo tudo, os textos informativos servem para informar, para apresentar informações sobre determinado tema, determinado assunto. Eles utilizam uma linguagem clara, de fácil entendimento e formal, ou seja, não tem muita espontaneidade e não tem muito uma relação pessoal dentro do texto. Normalmente são escritos na terceira pessoa, ou do singular, ou do plural, e são baseados em fatos, estudos e pesquisas em fontes seguras. E aí vem
o que é que nós vamos fazer exatamente hoje. Nós temos que planejar um texto informativo. Quando nós vamos planejar um texto informativo, temos que pensar em 3 pontos importantes: o tema, os pontos que nós vamos abordar sobre esse tema e as fontes de pesquisa onde vamos encontrar as informações que queremos apresentar desse tema. Olha só a minha proposta para vocês, a minha sugestão para vocês. Esta semana, nós vamos planejar um texto sobre insetos comuns em casa. Toda casa tem inseto. Às vezes uma barata, às vezes uma formiga, às vezes um cupim, às vezes até aranhas mesmo. Aparecem muito dentro de casa, não é verdade? Então, eu vou deixar um desafio para vocês hoje, para que façam nesse final de semana. Vocês vão pensar no tema insetos comuns em casa. E que pontos nós vamos abordar sobre esse tema? Quais são os insetos mais comuns dentro de casa? Sempre tem um inseto que é mais comum do que o outro, não é verdade? Então eu quero que vocês pensem, quais são os insetos mais comuns dentro de casa? E por que eles são tão comuns assim? Porque que justamente esses insetos que são os mais comuns, eles são tão comuns assim dentro de casa. E o terceiro ponto que vamos abordar sobre esse tema: como fazemos para não tê-los dentro de casa? Afinal, mesmo que esses insetos sejam comuns, não quer dizer que a gente goste deles, não é verdade? Eu não gosto de ter insetos em casa. Eles roubam comida, eles trazem doenças, eu não gosto. O que eu quero mesmo saber é como eu faço para não tê-los em casa. E aí vem o ponto-chave, as fontes de pesquisa. Nós já temos o tema, que são os insetos comuns em casa. Nós temos os pontos que nós vamos abordar no nosso texto, né? E aí, onde é que nós vamos pesquisar? Fácil. Lembra da dica que eu dei um pouquinho antes, uns minutinhos atrás? Então, quando nós vamos pesquisar sobre um tema, temos que encontrar sites seguros. Que sites seguros são esses? São sites de universidades, são sites de instituições de pesquisa e são sites com fontes confiáveis, ok? Esse é um desafio que eu vou deixar para vocês hoje, para que vocês façam no final de semana, tá certo? Então, nossa aula terminou por aqui. Foi um prazer estar com vocês. Daqui a pouco a gente volta com a retomada das habilidades da semana, ok? Até mais, pessoal!